A CPMI do 8 de janeiro retomou os trabalhos hoje, né? E tinha um depoimento muito aguardado para essa sessão, que era o da ex-secretária de Inteligência do Distrito Federal, que é a Marília Ferreira. Só que a servidora não foi. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente e por que a servidora não foi. Porque o que a gente estava acostumado a acompanhar até agora era a pessoa vai e aquilo que a incrimine, ela consegue um direito no Supremo Tribunal Federal para não responder. Agora, simplesmente não ir, Bruno Pinheiro, conta essa história. Bem-vindo. Justamente, e chegou a ser chamado de uma ausência de isonomia da Suprema Corte. Evandro, a você uma ótima semana, que bom falar contigo. Só para a gente entender, essa foi uma autorização do ministro Nunes Marques, que ela não viesse, que não comparecesse. A gente continua ao vivo, toda essa movimentação aqui no Salão Verde, mas vamos ao que interessa, que é a informação. Para a gente entender, veio então essa decisão do ministro Nunes Marques para que ela não comparecesse. E isso chamou a atenção, chegou a chamar de falta de equilíbrio entre os poderes da República com essa decisão, já que as outras até autorizaram eles a comparecerem, só que aí ficarem em silêncio. Vamos entender um pouco mais o que disse o deputado Arthur Maia em relação a esta nova decisão, que ele chamou inclusive de uma inovação da Suprema Corte. É sem dúvida lamentável que um episódio como esse aconteça. Lamentável em função da condição que o Supremo Tribunal Federal, através de da lavra e de uma decisão monocrática, se coloca contra o conjunto de uma comissão parlamentar de inquérito formada por senadores e deputados. Logicamente que uma posição isolada de um único ministro possa se sobrepor a uma decisão conjunta, unânime, de uma comissão parlamentar de inquérito que tem sim poderes investigativos. Entretanto, cabe a nós cumprir esta decisão. Já com esse resultado, a Advocacia Geral do Senado recorreu de um lado e do outro e nada foi revertido. Ela não compareceu. O tempo que seria utilizado para fazer essa oitiva acabou sendo jogado. Uma outra discussão sobre requerimentos e também sobre o final desta CPMI, que é aguardado antes do feriado lá em outubro, já no dia 17, ser colocado em votação este relatório. Só para finalizar, a relatora, a senadora Elisiane, relembrou a importância deste depoimento da ex-secretária que tinha uma função muito importante e sensível e que não realizou reuniões antes dos atos do 8 de janeiro. Somente no 8 de janeiro, às 4 da tarde, que ela chama uma reunião quando a invasão já estava acontecendo. Em relação a essa resposta da Suprema Corte dela não comparecer, irritou a oposição e também irritou aliados do governo. O que vai acontecer? O deputado Arthur Maia já falou que não vai se reunir com o STF sobre uma decisão que eles emitiram. Então, é aceitar de fato esta decisão e aguardar se isso vai se repetir ou não aqui no Congresso Nacional. Evandro. Excelente, Bruno Pinheiro. Muito obrigado pelas informações, trazer todos os detalhes para a gente aqui ao vivo. Vou voltar para cá para jogar para o nosso debate. Arthur Maia fez um discurso bastante contundente ali contra o ministro Nunes Marques, que foi quem deu a autorização para que essa ex-secretária ali da Inteligência do Distrito Federal não comparecesse. Como é que você vê essa decisão que não só permite que uma pessoa se cale, mas simplesmente não vá numa CPMI que está investigando uma das principais questões deste ano de 2023, hein, Gani? Absurdo, Evandro. Por quê? Porque a CPI é uma questão interna corporis. Eles mesmos, os próprios parlamentares, que têm que decidir isso. O Supremo não tem absolutamente nada a ver com isso. Então tá certo o deputado ao fazer este duro discurso contra o ministro do Supremo. Agora não adianta só um discurso, né? Precisa de uma ação, precisa o Congresso tomar as rédeas da situação. Vamos pelo um exemplo errado, mas ele teve essa coragem. Lá atrás, o Renan Calheiros, numa decisão do Supremo, falou: isso daqui é da gente, não tem nada a ver com vocês. E tomou para si. E o Supremo falou: ok, concordou com o senador Renan Calheiros. Mas ele teve a coragem de fazer isso. Ou o Congresso enfrenta
essas interferências do Supremo Tribunal Federal. Porque interferência em assuntos como descriminalização das drogas, como aborto, como marco temporal, ou a gente acaba com a independência dos três poderes e vamos chamar agora o judicialismo de coalizão. Agora, Dávila, você acha que está faltando também protagonismo do Congresso em relação a puxar para si, ou ele fica sem ferramentas quando vem uma decisão como essa que impede, inclusive, a atuação de uma CPMI? Bom, primeira coisa nessa CPMI, que é o chocante, a gente comentava isso desde o começo, né, Alan Gani, que é o seguinte, tem que discutir o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aí você tem o ministro da Justiça que simplesmente diz que não tem as imagens do ato que aconteceu no dia. É um total absurdo. Não, apagaram a imagem. Como apagou a imagem, ministro? Você tem a vergonha na cara. Não pode falar um negócio desse. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro. A gente precisa saber o que aconteceu. Tem que tirar a questão partidária, tem que olhar para os fatos. E quando você apaga os fatos, é algo gravíssimo, que hoje tem conivência do ministro da Justiça, tem conivência do Poder Judiciário e é um desaforo aos brasileiros que precisam saber o que ocorreu no dia 8 de janeiro para se fazer, sim, aí sim, um juízo de valor. Agora, Piperno, você acha que essas questões acabam tirando a relevância da CPMI e levam a decisões como as que a gente acompanha nesse momento, inclusive envolvendo essa ex-servidora que poderia falar sobre o trabalho de inteligência naquele dia 8 de janeiro no Distrito Federal? Bom, a gente sabe que o comando da Polícia Militar do Distrito Federal está realmente na mira de muitas investigações, inclusive tem alguns dos seus integrantes presos. Muito bem. A gente sabe também que alguns dos convocados aí para depor foram até o STF para reivindicar o seu direito constitucional de não gerar prova contra si. Até aí, tudo bem, perfeito. Agora, eu diria que o padrão Nunes Marques de interpretação dos fatos, ele mais uma vez acabou se revelando, né? Quer dizer, ele vai muito além. E aí sim, o que ele fez hoje é um confronto a essa CPMI. Quer dizer, a partir do momento em que ele permite que uma convocada não compareça, ele está dizendo, bom, essa CPI não serve para rigorosamente nada. Não vai comparecer por quê? Aliás, foi até uma outra integrante, o áudio que estava ouvindo aqui, a Marcela da Silva Moraes Pino, cabo do batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, que apanhou lá na intentona bolsonarista, foi lá jogada por aquela horda lá de inescrupulosa. Ela foi lá, contou, deu lá, enfim, a versão dela, falou inclusive de um coquetel Molotov que jogaram lá na direção dela e que felizmente não acabou explodindo e tal. Agora, por que uma vai e a outra não? Gustavo Segré. O judiciário está nos ensinando palavrinhas que há pouco tempo atrás ninguém ouvia. Monocrático. Sim, monocrático é quando é uma decisão única de apenas um ministro, né? O que Arthur Maia chamou de lamentável e monocrática a decisão dele. Ou seja, não passou pelo plenário, um ministro vai lá e decide. Não, ela não vai falar, ela nem precisa ir à CPMI. E aí vem a interpretação jurídica que não deveria ser o entendimento subjetivo e pessoal de um ministro. Porque quando você vai na justiça, você interpreta que o juiz tem a obrigação de tomar o que diz a lei, e a lei foi colocada pelo Congresso para aplicar a esse processo. Nesse caso em particular, um ministro, monocraticamente, um ministro só, toma uma determinação. E é importante trazer que, monocraticamente, o Toffoli cancelou as provas da Odebrecht, e é importante lembrar também que, há pouco tempo atrás, quando Gonçalves Dias foi na CPMI, não lembro se a do 8 de janeiro ou a do Distrito Federal, o ministro Zanin permitiu, numa interpretação que até esse momento não existia, para uma testemunha, que ele mentisse. Então você fala, peraí, uma testemunha de qualquer processo pode um monte de coisas, mas tem uma que não pode, mentir. E essa prerrogativa foi otorgada por um ministro da Corte, Zanin, monocraticamente também. E aí vem a questão, se eu pergunto para a nossa querida audiência, o que significa CRA? O CRM. E algumas pessoas poderão entender, outras dirão, era o Conselho Regional de Administração ou Conselho Regional de Medicina. Mas se eu disser STF, todo mundo vai saber do que estamos falando.
E eu me lembro, 1748, quando foi escrito por Montesquieu o Espírito das Leis, a característica fundamental do poder judiciário era a invisibilidade. Hoje todo mundo sabe quem são os ministros da Corte e não só como vota cada um. Então tira essa objetividade inerente ao direito para ter a subjetividade dependendo de que ministro coloca o seu voto e favorecendo ou desfavorecendo alguém. Fala, Dávila. O Segredo traz um ponto fundamental aqui. A Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, deveria atuar como guardião da Constituição e da lei. Por ser guardião, deveria tomar todas as decisões de forma coletiva e nunca monocrática. Decisão monocrática é uma decisão arbitrária do Supremo Tribunal Federal, que não condiz com o seu papel constitucional de zelar pela Constituição, e os juízes só deveriam falar nos autos. Não deveria dar entrevista, ficar esse bando de papagaio de pirata e com decisão monocrática que interfere com a estabilidade do Estado de Direito no Brasil. Quando a gente fala a palavra monocrática, foi, por exemplo, a decisão que tomou também Dias Toffoli em relação ao acordo de leniência da Odebrecht, que foi anulado. Também foi uma decisão monocrática, só para vocês até fazerem, né, esse entendimento do quanto a gente tem usado essa palavra ultimamente nos nossos debates. Eu quero chamar mais uma vez a fala do Arthur Maia, que é o presidente da CPMI do 8 de janeiro, para a gente seguir no nosso debate, para reforçar então a crítica que ele fez a essa decisão que impediu que essa ex-servidora fosse até lá. É sem dúvida lamentável que um episódio como esse aconteça. Lamentável em função da condição que o Supremo Tribunal Federal, através de da lavra e de uma decisão monocrática, se coloca contra o conjunto de uma comissão parlamentar de inquérito formada por senadores e deputados. Logicamente que uma posição isolada de um único ministro possa se sobrepor a uma decisão conjunta, unânime, de uma comissão parlamentar de inquérito que tem sim poderes investigativos. Entretanto, cabe a nós cumprir esta decisão. Ele traz um outro trecho ali, né? Isso demonstra claramente uma falta de isonomia de direitos praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso na boca do parlamentar, ou presidente da CPMI, deputado Arthur Maia Alangani. Não, ele está correto. Agora, que tal continuar a partir daí com algum trabalho propositivo dentro das regras do jogo, dentro das 4 linhas? Por exemplo, se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, se reunir também com o presidente do Senado, o Pacheco, e fazer uma reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal para começar a colocar limites aonde que está o papel de cada um. Porque no passado, o Supremo tinha o bom senso, pelo menos, de que quando recebia uma matéria de que não era da sua competência, da sua jurisdição, o que ele fazia? Isso aqui não é nosso. Devolvia para o Congresso. Acontece que o Supremo, nos últimos tempos, devido a esse ativismo judicial de tanto provocado, ele pegou gosto pela coisa. E agora está difícil desarmar isso, né? Por quê? Porque ele tem aí um protagonismo enorme, né? É o poder mais forte da República, mais forte que o Executivo e mais forte que o próprio parlamentarismo, o próprio Congresso Nacional. Gente, não é só a população, não é só a direita que critica, são juristas renomados que vêm criticando essa interferência no Congresso Nacional. Fala, Segredo. Só para também clarificar a nossa audiência, essa questão de isonomia que faz menção o deputado Arthur Maia tem a ver com um princípio que aplica ao direito tributário e ao direito judicial, né? A questões judiciais. A isonomia identifica que todos somos iguais perante a lei e que não deveria, através de uma determinação judicial, ter alguém um benefício por sobre outro alguém para a mesma questão. Tributariamente, a mesma coisa. Todos devemos pagar e estamos todos regidos por esse princípio de isonomia. Isonomia é igualdade entre as partes. E aí vem uma situação que é interessante, que é quando você é colocado como um potencial ministro, quem faz essa sabatina é o Senado. Esse Senado é que tem a potestade para tirar, eventualmente, ou fazer um impeachment de um ministro da Corte. Mas quem julga aos senadores por delitos
provavelmente cometidos? Os ministros da Corte Suprema. Então me parece que tem um circuito aí meio confuso de que quem tem que eventualmente tirar a um dos ministros é aquele que pode ser julgado por esse ministro. Então imagina uma situação em que um senador queira, por exemplo, questionar a fala do ministro Barroso na época, derrotamos o bolsonarismo. Ou o ministro Alexandre de Moraes, que disse que tem que conter o crescimento da extrema-direita na região. E aí você vê um Senado que talvez um dos senadores que propõe isso tenha uma pastinha no Ministério, no Supremo Tribunal Federal, que esse Supremo Tribunal Federal possa investigar o Senado. Como é que isso vai conviver? Não tem como. Não tem como. Ou seja, estamos num circuito que não sai daí e que isso permite que cada um faz o que quer sem problemas e sem riscos. Agora, Piperno, tem uma questão que ele foi colocada ali pelo deputado Arthur Maia que me chamou bastante atenção, porque ele fala: essa decisão do ministro Nunes Marques evidencia a falta de equilíbrio entre os poderes. Então, o que ele coloca? Nós estamos aqui numa CPMI dos atos do 8 de janeiro para tentar identificar o que aconteceu naquela data. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ou esse ministro, e aí não dá para institucionalizar, porque a gente está falando da decisão de um ministro, não estaria interessado no que essa pessoa teria a dizer para contribuir para uma CPMI que está tentando desvendar o que houve naquele dia, que inclusive ameaçou esse poder que é o Supremo Tribunal Federal também. Claro, aliás, entrou no Supremo Tribunal Federal, né? Um grupo de pessoas. Então, veja, ele também, é óbvio que ele está fazendo uma comparação entre outras decisões tomadas. Vejam, o Coronel Cid, que é um personagem muito mais explosivo, né? Personagem que todo mundo quer ouvir. Ele foi convocado, conseguiu o direito lá constitucional ao silêncio, mas foi. Ficou lá 10, 12 horas para falar: isso eu não vou responder, segundo, tal. Né? Ficou lá, enfim, repetiu essa resposta padrão umas 200 vezes. Mas ele foi. Ele foi porque ele foi convocado por uma comissão que tem esse poder investigatório. Ora, essa servidora... E muitas vezes o silêncio diz mais que a palavra, claro, porque ao você fazer perguntas que não incriminem a pessoa e ela se mantém em silêncio, você fala: opa, alguma coisa tem aí. Aquela história, né, do quem cala consente. Agora, eu imagino que o país, a comissão, muita gente gostaria de entender os argumentos do ministro Nunes Marques, a não ser o padrão Nunes Marques de conduta. Agora, veja, só em relação a isso que o Segre disse, é uma questão importante, mas, por exemplo, o Senado, ele pode caçar um senador. Ele tem o poder, né, de expelir alguém, né, isso já aconteceu no passado, como nesse caso que o Dávila citou dos anões do orçamento. É um outro caso curioso para o direito brasileiro, porque eles foram punidos pelos seus pares, 7, 8 foram caçados e nenhum deles depois foi punido pela justiça. Agora, tem um ponto aqui que o Alan Gani trouxe de muita importância para entender esse imbróglio jurídico aqui no Brasil, que é o seguinte: esse ativismo do judiciário é fruto da politização ou da judicialização da política. Nós não podemos esquecer que o Supremo só atua quando provocado. E quem vem provocando o Supremo quase todo dia é a política. São as ADINs, essas ações diretas de inconstitucionalidade, que os partidos entram. Ou seja, o partido hoje não consegue mais ter uma derrota política, ele perde a votação no Congresso, ele corre no Supremo e fala assim: terceiro turno. Não, precisamos contestar a decisão. Então, quem está politizando, quem está judicializando a política são os próprios partidos. Então, os partidos precisam parar dessa incontinência de enviar ações diretas de inconstitucionalidade que acaba fazendo com que o judiciário atue como poder legislativo e, como o Alan Gani bem colocou aqui, um cancela o outro. Ô Gani, então os partidos estariam colhendo o que eles mesmos plantaram durante algum tempo. Alimentaram. E o Supremo, ele pegou gosto. O poder, ele não deixa vácuo. Hoje, a figura mais poderosa do Brasil é um ministro do Supremo, né? Esses 11, eles têm um poder monocrático que, numa decisão, eles conseguem, por exemplo, anular decisões do Congresso Nacional, ou eles conseguem, de alguma maneira, até porque o Supremo é bastante corporativista, né, puxar votos em sua direção, dependendo de quem vai ser o relator. Veja, um ministro do Supremo, numa decisão monocrática, conseguiu anular o passado.
E está provocando uma reação da esquerda à direita muito feroz na sociedade de tão absurdo que é isso. Ministério Público. E do Ministério Público, diga-se de passagem, né? Porque gente, não é possível que numa decisão monocrática de um ministro do Supremo esteja acima da Polícia Federal, do Ministério Público e principalmente da realidade, dos fatos, da realidade objetiva do que aconteceu. Agora, eu quero fazer um giro aqui para ouvir, né, a opinião de vocês, daquele jeito que a gente costuma fazer. De alguma forma, decisões como estas, que impedem que uma pessoa possa falar e responder à CPMI, tiram a relevância daquilo que ela vai apresentar depois para explicar ou tentar explicar o que houve no dia 8 de janeiro, hein, Fábio Piperno? Eu acho que pode tirar a relevância momentânea, mas vai aumentar muito, mas muito a curiosidade. Porque eu não sabia quem era essa funcionária. Sim. Agora eu confesso para você que eu tô louco para que alguém, em algum momento, a obrigue a exatamente... Ou seja, reverta aquela decisão. Opa, porque afinal de contas, o que ela tem de tão precioso e importante que ela quer ocultar de toda a sociedade? Inteligência do Distrito Federal, lembrando, Serviço de Inteligência do Distrito Federal. Fala, Gustavo Segré. Quando tem esse direito constitucional otorgado para manter o silêncio, não é a mesma coisa que autorizar a não ir, porque mesmo o caso de Mauro Cid esteve aí desde 12 horas, respondendo a mesma frase. Sim. Pelo meu direito constitucional, não vou responder a pergunta. Mas ele tem um monte de gente que está olhando, as câmaras de televisão que estão encarando e tem que responder, e é um desgaste emocional muito forte. E você consegue ver também o posicionamento dos parlamentares ali naquela CPMI, porque eles acabam usando também como palanque para falar o que pensam para aquele depoente. Aproveitam. Exatamente. A sua posição é colocada prévia à pergunta. E aí é interessante entender que não é a mesma situação. Alguém pode dizer, pô, mas para que vai perder tempo se a pessoa não tem a obrigatoriedade de falar? Não é a mesma coisa. Se coloque nessa situação onde todo mundo está encarando essa pessoa e ele tem com uma cara de nada dizer, pelo meu direito constitucional não vou. Concordo com o Piperno, eu não sabia quem era a senhora, agora estamos pesquisando por ela. 20 segundos. Evandro, respondendo a sua pergunta, da mesma maneira que o deputado Arthur Maia, e eu concordo, criticou a falta de isonomia do Supremo Tribunal Federal, eu critico a falta de isonomia dessa CPMI que mira muito mais na direita e passa o pano para a esquerda com omissão, permitindo mentira do G. Dias e apagando imagens. 20 segundos para você, viu, Felipe Dávila? Olha, é uma pena se essa CPI não conseguir mostrar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Seria um desrespeito à opinião pública e ao brasileiro que merece uma explicação de um ato deplorável contra a democracia.